A gente tem vivido no Brasil um momento de instabilidade no que diz respeito às Forças Armadas, no que diz respeito às fardas, na verdade, e uma tensão muito grande se nós vamos acertar contas com o passado brasileiro, se nós vamos virar a página. E aí, diante disso, nós tivemos um fato novo. O presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB do Rio de Janeiro, James Walker, confrontou um capitão-tenente, o Wagner Monteiro Moura, após o militar sugerir o uso da força para conduzir o advogado Adriano Carvalho da Rocha. O advogado foi levado à 5ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro após ser detido e sofrer violações em uma unidade militar. O Adriano, que é especialista em direito militar, foi preso em flagrante sob a acusação de cometer um crime contra a segurança externa do Brasil, previsto no Código Penal Militar, por tirar uma selfie enquanto lia um documento de sua autoria em uma unidade do 1º Distrito Naval, na Praça Mauá, no centro do Rio. O que está em discussão é porque o militar ele ameaçou o uso da força contra um advogado. E aí nós tivemos isto daqui, que eu vou colocar aqui o vídeo para que a gente possa ver mais sobre esse momento de tensão e de confusão dos papéis e das prerrogativas. Vamos ver isto daqui, porque o presidente da Prerrogativas peitou praticamente, dá para se dizer assim, né, o tenente. Acautelado por uma autoridade policial. Aqui o senhor não tem jurisdição. Ele tem prerrogativa de advogado. Foi torturado dentro de uma unidade militar. Aqui ele só sai com determinação de uma autoridade policial. Se o senhor quiser usar a força, o senhor acabou de nos ameaçar na frente de todos, sim ou não? Sim. Dizendo que usar a força contra nós? Sim. O senhor pega a sua arma. Pega a sua arma. A OAB já resistiu a isso em outros tempos. A OAB já resistiu a isso em outros tempos. O senhor não vai fazer isso com advogado, muito menos comigo. Eu peço ao senhor o mesmo respeito que eu estou lhe dando. Estou lhe tratando com o máximo respeito. O senhor falou que usar a força. O senhor sempre conduziu. Alterando, o senhor falou que usar a força contra nós. Tem 10 testemunhas aqui. O senhor não, assim. O senhor poderia. Monteiro, deixa eu explicar. Existe uma coisa chamada prerrogativa e uma coisa chamada lei. Aquele site que eu disseram, delegado para aprender. A prisão já foi uma arbitrariedade. Mas não é aqui que se discute. Mas vocês trouxeram ele para cá. Agora ele está dentro da repartição pública. Isso só... Não. Isso só é repartição pública, Monteiro. Sem autuação da defesa, a defesa não pôde manifestar. Tá. Para todo mundo entender como é que se deu essa discussão, na manhã de terça, o Adriano foi levado à 5ª Delegacia de Polícia para que o exame de corpo de delito fosse autorizado. Durante o procedimento, o capitão-tenente Wagner Monteiro ameaçou usar a força caso a escolta da Marinha fosse impedida de conduzir o advogado antes da chegada de uma delegada. O Walter interveio afirmando: daqui ele não sai mais. Chame o seu comandante. Está acautelado por uma autoridade policial. Aqui o senhor não tem jurisdição. Ele tem prerrogativa de advogado. Foi torturado dentro de uma unidade militar. Daqui ele só sai sob determinação de uma autoridade policial. Se o senhor quiser usar a força, o senhor acabou de nos ameaçar dizendo que ia usar a força. Então, Breno, a gente está vivendo um momento em que está faltando, inclusive, vou usar uma palavra da moda, letramento político para as Forças Armadas. Isso a gente pode dizer que foi incentivado, de certa forma, com a chegada do bolsonarismo ao poder, com um número muito grande de militares da reserva e alguns da ativa em cargos políticos, eletivos, cargos públicos. Ou isso sempre aconteceu e agora é que começa a ser noticiado e publicizado, Breno? Isso sempre aconteceu, evidentemente pode ter se agravado no período bolsonarista, porque vamos dizer, a cultura da tutela militar ganhou um relevo maior, mas sempre aconteceu. Ou seja, essa contradição entre as Forças Armadas brasileiras e a democracia e os direitos democráticos é uma contradição permanente na história brasileira, não é? Ou seja, isso tem a ver com a origem das Forças Armadas, o fato de que as Forças Armadas, desde o século XIX, desde a Guerra do Paraguai, exercem sobre o país tutela militar, fez com que as Forças Armadas desenvolvessem um código
corporativo, sem maiores controles por parte do Estado, mas um código pelo qual os militares são uma espécie de poder supremo, os militares têm o direito de usar da violência como bem entendem, os militares estão acima da lei, os militares podem atuar, só prestam contas para os próprios militares, os civis são um problema, quando não um inimigo, o inimigo interno é que é o grande inimigo e não o inimigo externo, e assim por diante. Evidente que isso se fortaleceu muito durante a ditadura militar, o longo período de ditadura militar, e, claro, recrudesceu com o bolsonarismo. Né? O período em que Bolsonaro governou o país recrudesceu essa cultura nas Forças Armadas que sempre teve presente, vamos dizer ali, desde como disse, a Guerra do Paraguai, desde o século XIX. Né? É mais um sintoma, mais do que tudo, Viário, de que nós precisamos de uma reforma militar. E há, nesse momento, uma janela de oportunidade em função do desgaste das Forças Armadas com as tentativas golpistas. Uma reforma militar profunda que afete a formação dos oficiais, que afete o sistema de promoção, que afete a própria organização das Forças Armadas. Né? Nós temos que desmontar não só a tutela militar que, historicamente, as Forças Armadas exerceram no país, mas também todo o seu perfil. É uma boa oportunidade agora, é uma janela de oportunidade, como se diz, que há muito tempo não tínhamos. Há uma correlação de forças na sociedade, e arrisco a dizer, no próprio parlamento, que seria favorável a uma reforma profunda dessa natureza, que afetaria também, teria consequências, teria reflexos também em comportamentos como esses que o vídeo que você nos apresentou denuncia. Né? Porque, olha só, gente, qual foi o ponto principal? O advogado, o Adriano Rocha, ele foi a uma unidade militar para protocolar um pedido em nome de um cliente dele. O comandante não quis receber ele. Ele entregou o documento e tirou uma selfie do documento. A partir do momento que ele tirou uma selfie do documento, ele foi impedido e recebeu voz de prisão dentro da unidade militar, porque ele estava tirando uma foto do documento que ele ia protocolar, mas que ninguém quis pegar. Quando ele recebeu voz de prisão, ele ficou incomunicável por 2 horas, sem acesso ao banheiro, mesmo depois de ter urinado na calça, o advogado, porque não pôde ir ao banheiro. Às 17 horas, ele foi autorizado a fazer um telefonema, e aí ele chamou a comissão de prerrogativas da OAB, que enviou o James Walker, que estava falando, e outros 10 advogados. Os advogados passaram a madrugada na unidade, enfrentando resistência dos responsáveis pelo flagrante. E segundo James Walker, os militares demonstraram despreparo, fazendo chacotas e inutilizando documentos com alegações de erros. Então, isso não eu já quero mudar a pauta, eu sei que o pessoal aqui está atento a tudo que a gente está falando, mas isso não tem um pouco de ambiente de ditadura, um pouco de ambiente de ainda estamos aqui, aquela coisa que tu vai numa unidade militar protocolar, tu é um advogado e aí tu quer tirar uma foto, te prendem, deixam tu urinar nas calças, tu passa por maus tratos, depois na frente dos advogados que estão lá, que foram chamados, tu inutiliza documentos. Eu acho que tu achas que é a formação militar que vai resolver isso, mas nós precisamos também de novos militares, de uma substituição, ou será que a gente tem salvação para os que estão aí, Breno? A formação joga um peso decisivo, evidentemente, nos militares novos que vão iniciar a carreira, mas ela ajuda também a criar um clima de contenção, né? Um clima na qual esse tipo de atitude seja vista como desprezível, como condenável. Né? Então, a formação ajuda não só nos novos militares, repito,
mas também criar um ambiente de pressão contra esse tipo de comportamento. Segundo, é necessário alterar o sistema punitivo das Forças Armadas, o sistema de regulamentação e punição dentro das Forças Armadas. Vamos ver como é que se desenvolve ainda esse episódio sobre o qual nós estamos conversando, mas atitudes como essas têm que ser severamente punidas, né? Vamos ver como é que reagirá o comando da Marinha em relação a esse tipo de comportamento absolutamente condenável. Então, a punição a esse tipo de violência, ele deve ser exemplar, não apenas para, digamos, castigar dentro dos marcos legais os oficiais responsáveis por uma ação como essa, como também para criar um exemplo, não é? Ou seja, para criar uma norma seguida por todos os militares de que atitudes como essa serão duramente reprimidas.